já falou esses dias, inclusive, sobre o peso do ano passado para cá, o peso que os produtos de consumo popular, principalmente o setor de alimentos, o que isso vem pesando, né, na, na economia das famílias, né? E com tendência, dizem, de esses alimentos, principalmente, né? Não os industrializados exatamente, mas os alimentos in natura que a gente compra, aquela verdura, aquele legume, frutas e tudo mais, isso pode inclusive gerar aí algum custo ainda mais elevado na composição de despesas de uma família, dada aquela seca toda, e, enfim, prejuízos no setor de produção e quando aumenta, ou quando, ainda que mantenha, você tem um consumo estabilizado, ou aumenta e você tem uma oferta menor, tende sempre. Mas essa é uma outra questão, embora, de certa forma, próxima daquilo que vamos tratar, porque o IBGE realiza a pesquisa sobre orçamento familiar, e a maior pesquisa de orçamentos familiares do Brasil. E isso atualiza a lista de gêneros de consumo, que é a referência para o cálculo, inclusive, do índice oficial da inflação do nosso país. Tem tudo a ver com você, comigo, com todo mundo, não é? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor também. E nos questionários, bastante detalhados, o IBGE tem conseguido saber o quanto do orçamento das famílias é destinado aos gastos com alimentos, sobre os quais falávamos, né? Tem outros gastos também, roupas, medicamentos, passagem, transporte e por aí vai. E a gente quer saber até que ponto esse tipo de informação pode ajudar em toda a cadeia, desde quem produz a quem consome. Ou seja, acho que não tem ninguém entre vocês que estão nos assistindo ou ouvindo que possa dizer eu não tenho nada com isso. Tem tudo a ver com essa pesquisa, porque também a pesquisa do IBGE, ela que norteia muitas decisões de governos, até mesmo de empresas, na hora de formação de preços, numa série de coisas em que quem é a consulta é feita a realidade. Realidade, quem tem essa informação atual é o IBGE, e essa pesquisa, portanto, é do maior interesse de todo mundo, por isso a gente traz ao programa o André Cavalieri, que é o chefe da agência do IBGE de Araraquara. Bom dia, André. Bom dia, Daércio, bom dia, Tadeu. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TVM. É um prazer estar aqui com vocês e muito importante a gente falar dessa pesquisa, né? É como eu disse, acho que não tem ninguém que possa dizer eu não tenho nada com isso. Não, se é brasileiro, tem a ver com isso, não tem outra verdade. É. E aí, até aqui, o que é que vocês concluem, se já tem toda uma conclusão formada a respeito disso? Conclusão As primeiras análises, pelo menos, já tem? Ainda não, nós estamos começando a pesquisa agora, Daércio. Nós começamos a pesquisa semana passada, aqui na regional, inclusive, ela está começando por Matão, né? A agência do IBGE em Araraquara responde por 11 municípios na regional, sendo Araraquara a sede, e mais 10. E nós vamos ter 3 municípios onde serão entrevistados domicílios para essa pesquisa. Então vai ser em Araraquara, Santa Lúcia e Matão. Não são todas? Não são todas, porque é uma pesquisa amostral, né? Não é como um censo, é importante a gente diferenciar isso, né? O recenseamento vai a todas as casas do país. Essa pesquisa não, ela é amostral, algumas casas selecionadas. E aí bastarão para essas casas para que vocês saibam do que seria a média das outras famílias não pesquisadas. Sim, porque a amostra ela é muito bem construída, né? No censo, voltando a falar um pouco de censo, a gente entrevista todas as casas e a gente constrói um perfil básico de renda, de idade, de onde essas pessoas moram, em cidades menores, cidades maiores. E aí, baseado nesse perfil que a gente constrói no censo, a gente retira a amostra. Essa amostra tem que ser representativa do todo. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho 30% da população brasileira morando em capitais, na amostra dessa pesquisa, eu tenho que ter 30% de pessoas em capitais. E assim por diante. Então, ela reflete muito bem a nossa realidade porque a amostra é muito bem construída. Interessante, né? Porque tudo é balizado a partir da informação estatística. Sim. Se não no todo, em parte. Por exemplo, na própria formação de preços, de certa forma, leva em conta a informação da pesquisa. Sim. Né? Já existia esse tipo de pesquisa ou ela está sendo
inaugurada agora. Vamos Já dizer. existia. E o que isso acrescentou no exemplo aí dos anos passados para a realidade brasileira? No que o IBGE ajudou com essa pesquisa até aqui? Certo. Essa pesquisa, para a gente, assim, de uma forma bem enxuta, tá? Ela é uma pesquisa muito ampla, mas é uma pesquisa que ela visa entender o padrão de consumo das famílias. Ela é um verdadeiro raio-x do padrão de consumo. Então, a gente tem que atrelar aí rendimento, trabalho, o consumo propriamente dito e a qualidade de vida. E a partir dela, muitas informações são obtidas que podem ser utilizadas para diversos fins. Talvez o mais conhecido é para o cálculo do índice de inflação. Quando a gente constrói a cesta de consumo dessas famílias, o que essas famílias estão consumindo exatamente, a hora que a inflação for ser calculada no IPCA, leva em conta exatamente esse padrão de consumo. O que mais consome. Sim. Então, ela é feita regularmente, normalmente a cada 5 anos, para que a gente vá atualizando essa cesta de consumo, porque o nosso padrão de consumo muda com o tempo, né? Sim, sim. Vamos lembrar que a gente teve uma pandemia... Ainda mais nos dias de hoje. Há 4 anos atrás, a gente mudou muito do nosso padrão de consumo. Não, muito, sem dúvida nenhuma. E eu creio que até as empresas, né, Tadeu? O jeito que vai montar um negócio, pelo menos está pesquisando, prospectando aí para montar um negócio. Essa pesquisa vai indicar pelos hábitos de consumo se o negócio dele pode ter realmente um sucesso ou não. Serve para o mundo privado e o mundo governamental. Eu fiquei aqui com a ideia de que as pesquisas anteriores poderiam mostrar nessas mudanças de consumo aquilo que a minha impressão sempre me diz aqui, que é o seguinte, que estamos, como nunca talvez, comprando algo que nem precisamos por um preço que não podemos pagar. Eu noto isso a partir das estatísticas de inadimplência que nós temos no nosso país. A pesquisa anterior chegou a detectar, por exemplo, se há produtos absolutamente supérfluos, mas que estão incluídos numa cesta como se básicos fossem? Sim, a pesquisa ela é muito detalhada, né? A gente faz um acompanhamento da família por 9 dias. No país, serão 100 mil domicílios. Acho que é muito importante a gente falar isso, né? Por vezes a gente vê pesquisas eleitorais aí com 2, 5 mil pessoas. A gente está falando de 100 mil domicílios, né? Que representam quase 300 mil pessoas. São muitas pessoas sendo investigadas. E ela acompanha por 9 dias essa família. E a gente anota tudo que a família consome. 9 dias? 9 dias. Como funciona esse acompanhamento, 9 dias? Vocês passam 9 dias lá? Não, a gente não passa os 9 dias, mas pelo menos 4 visitas. A gente vai Numa casa? Em uma casa. A gente vai no primeiro dia, faz o questionário de abertura, onde eu levanto as características básicas do domicílio e das pessoas que estão morando. Fui no primeiro dia. A partir do segundo dia, eu vou abrir um questionário de consumo, que ele vai do 2º ao 8º dia. Vai dar um período de 7 dias, certo? Ali eu vou coletar tudo que foi consumido, que a gente pede para as pessoas até guardarem as notas de mercado. Ou, enfim, de tudo que foi comprado. Vocês vão ter que fazer amizade com essa pessoa. Sim, a gente tem que estabelecer uma boa relação. Uma relação de confiança, né? Não, as moças que vão ver se tem mosquito Aedes aegypti nas casas, já é nítido isso. Às vezes, dependendo da casa, se é uma família mais rica e tal, o cara nem deixa. Não vai entrar na minha casa, não. Porque o cara começa a ficar com medo. Aquele negócio todo. E nesse caso aí, vocês vão ter que fazer uma bela de uma amizade com a pessoa. Com certeza. Por isso essa oportunidade de estar aqui com vocês, pra gente do IBGE, é fantástica. Porque eu sei do alcance que vocês têm aqui. Então a gente tem que falar para a população de todos os meios possíveis para eles nos receberem. No último de repente chega na casa de alguém, sou do IBGE. Não, já foi feito, isso aqui é golpe. Ou então faz uma amizade tão grande que no último dia a senhorinha lá da casa vai fazer até um bolo de fubá. Um cafezinho. Pro pesquisador. Ué. E acontece, o pessoal chamar pra gente tomar um café. É isso. Porque são vários dias, não tem como você não estabelecer o vínculo com a pessoa. Olha, é uma pesquisa. O recenseador aí vai ter que ser um cara, o pesquisador, um cara... Sim, tem que ter muita habilidade para trabalhar com pessoas. Um bom papo, né? Porque senão... Sim. Mas, como eu ia dizendo, então do 2º ao 8º dia a gente vai ter um questionário que faz o acompanhamento do consumo, e ao longo desses dias a gente tem outros questionários, a gente tem um específico para trabalho, não tem como a gente falar de rendimento, de consumo, sem falar de trabalho, que é a fonte de renda das pessoas. Sim. Vamos ter um questionário sobre qualidade de vida,
uma percepção subjetiva da pessoa sobre a qualidade de vida dela, o quão feliz ela está com a qualidade de vida. Nesse intervalo também existe um questionário que a gente acompanha por 2 dias, não consecutivos. Então, se eu fiz na terça o questionário, eu vou fazer de novo ele na quinta ou na sexta, não posso fazer na quarta, onde eu vou ver tudo que a pessoa consumiu ao longo do dia. Foi um café, arroz, feijão. Detalhado, hein? Bem detalhado. E no 9º dia a gente volta para fechar o questionário. Como é que vocês vão tabular no final esses números todos? Levante-se em conta que a realidade econômica do estado de São Paulo é uma, e de outros estados a gente sabe que não é a mesma, né? Sim. Vocês criam depois por estado federativo ou todo mundo é colocado numa mesma estatística que passa a ser única e nacional, da média nacional? Existem as duas formas, né? A gente vai ter uma divulgação por estado, então você vai conhecer a realidade de cada estado, mas a gente tem que ter também esse panorama médio nacional. Embora exista essa diversidade, a gente tem que ter um panorama médio. E é muito interessante a gente falar isso porque o IPCA ele é calculado sobre esse panorama médio de consumo da população. Então, eu tenho visto muitas vezes hoje muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, criticando o IPCA. Falam, olha, o IBGE divulgou um índice de inflação de 0,5%, mas a minha inflação pessoal é muito diferente. Só que a gente tem que entender que inflação pessoal é diferente de um índice oficial. Esse índice oficial é uma média para o país todo. O nosso padrão de consumo é completamente diferente do padrão de consumo da região norte ou nordeste. Né? Então, respondendo a essa pergunta, sim, a gente tem o localizado, mas tem que ter esse padrão nacional, essa média nacional. E aí, no caso do índice de inflação, ele é nacional, não é individualizado por estado. Pelo que deu para aprender, são vários questionários que são aplicados na família. Né? Sim, sim. São 7 questionários. E vocês dividem isso pelos dias exatamente para não saturar? Ou pra... Sim, sim. A gente divide ao longo dos dias, primeiro, claro, para não saturar, não tem como fazer tudo de uma vez, seria muito longo, por serem questionários muito detalhados. E a gente também trabalha com período de referência. Toda essa coleta que a gente faz, ela tem que estar dentro desses 9 dias. Então, por exemplo, o questionário de consumo pessoal, do que foi consumido ali, alimentar, consumo alimentar. Ele tem que estar dentro desse período de 9 dias e ele também não pode ser em dias consecutivos. Então, se eu cheguei na tua casa na segunda-feira, eu posso já aplicar esse primeiro questionário de consumo da segunda, mas aí eu não posso aplicar ele na terça, só vou poder aplicar ele de novo na quarta. Então a gente tem alguns intervalos entre um questionário e outro. E aí quando você fala no consumo do dia, ó, no café da manhã eu comi pão, tomei café, leite, foi macarrão no almoço. Sim, tudo isso? Seu café foi com açúcar ou sem? Com adoçante? Quantas colheres de arroz? Depende do dia que ele for lá em casa, não vão lembrar nada, né? Então, eu estou escutando vocês aí e pensando exatamente isso aí, né? E lembrando que o censo, que é aquela pesquisa de quantos somos, né? Tem um questionário muito mais simples, enxuto, e assim mesmo o recenseador não encontrava muitas vezes a pessoa na casa. Tinha que voltar outras vezes. Foi uma complicação, é difícil de fazer. Sim. Num questionário simples que exige alguns minutos aí do entrevistado. Esses vocês vão ter que ter uma atenção muito grande por parte do entrevistado, né? Se é que ele vai ser encontrado na casa dele. Então eu fico pensando, na prática dá mesmo para apurar direitinho uma informação tão complexa como esta, que levando em conta que as pessoas têm suas vidas hoje tomadas, o tempo tomado por tanto compromisso, com tanto corre-corre. Vocês vão conseguir apurar mesmo essas 100 mil residências aí com exatidão? Posso te dizer com toda certeza e sem medo de errar. Dá. Por quê? Comparar um censo com esse tipo de pesquisa é completamente diferente. Essa pesquisa, se a gente fizer a relação dela, cada domicílio que a gente entrevista, ele corresponde a outros mais de 2 mil domicílios no país. Ou seja, eu estou entrevistando 2.000 vezes a menos domicílio. Então eu consigo ter muito mais apoio logístico. O recenseador ele era sozinho para entrevistar um domicílio. A gente trabalha com uma equipe de 3 até 4 pessoas por domicílio, com apoio constante dos nossos carros, viaturas. Então a gente usa muito mais recurso que um censo por domicílio. Com várias pessoas, com apoio logístico, eu consigo entrevistar essa pessoa de manhã, se ela estiver disponível,
num fim de tarde, num começo de noite e até num fim de semana. E o IBGE já tem muita experiência nisso. Embora a gente associe o IBGE somente ao censo, o IBGE faz uma série de pesquisas no período onde não tem censo. Uma delas é a PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. A PNAD, ela produz o índice de empregabilidade da população, quantas pessoas estão empregadas ou não. E a PNAD é feita nos moldes dessa pesquisa, da POF. Ela é muito parecida, embora a POF seja um pouco mais extensa. E a gente faz PNAD hoje na regional com quase 200 domicílios. E nós não temos nenhuma recusa. Nós temos alguns domicílios que são vagos, que a gente vai lá e não encontra pessoas morando. Mas nosso índice de aproveitamento beira os 90% na PNAD contínua, sem nenhuma recusa. Então, como a gente já faz isso na PNAD, a gente simplesmente replica nosso modo de trabalho para a POF. Mas você chega no primeiro contato ali e é recebido pelo pai de família daquela casa. E depois, quando vocês voltam, o pai de família está trabalhando, sei lá o quê, aí a mãe da família, ou algum filho, enfim. Isso não tem que necessariamente ter sempre o mesmo pesquisado? Não pode necessariamente. variar da família? Não necessariamente. Algumas questões podem ser respondidas por uma pessoa, seja o pai de família ou uma pessoa que esteja habilitada e conhece da realidade ali, ela já consegue responder. Esse primeiro questionário, por exemplo, o principal ponto dele é sobre a característica do domicílio. Então, o domicílio é pago, é próprio, é alugado, está financiado, o tipo de construção que predomina é alvenaria, é madeira. Então, isso é algo de conhecimento comum de toda a família. Uma única pessoa é capaz de responder. Então, tem uma série de questionários ali que uma pessoa pode responder. A questão do consumo, por exemplo. Se a mãe que preparou o alimento e estava ali preparando, servindo a família, ela vai conseguir estabelecer a relação de todo mundo, do consumo de todos. Né? Existe um questionário que é o de consumo familiar, que tudo que foi comprado pela família. Então, isso uma pessoa também pode responder. Ou ela pode guardar as notas fiscais e passar para a gente e nós mesmos preenchemos o questionário. Então, existe uma flexibilidade na coleta dessas informações. Essas informações estarão seguras? Sim. Isso é prioridade absoluta para o IBGE, sempre foi. O IBGE está completando quase 90 anos de história. Eu digo assim com muita certeza que boa parte dessa reputação que o IBGE construiu nos 90 anos de história foi por conta de ser muito fiel a esse sigilo das informações, que inclusive está garantido por lei. Sim. Nunca houve vazamento de dados do IBGE. Nunca teve? Nunca teve. Vez ou outra a gente escuta, vazou de alguma instituição e tudo mais, mas realmente o IBGE nunca esteve nesse noticiário, não. Aqui em Matão, quantas casas serão pesquisadas? Nós teremos 28 casas em Matão. Isso já está sendo feito? Já começou a ser feito, semana passada. E até agora, ok. Até agora, ok. A gente vai trabalhar agora nos próximos 2 meses ali no Santa Rosa. A gente começou pelo Santa Rosa, depois a gente para por um período de 3 meses aqui em Matão, a gente vai estar fazendo a coleta em outros municípios, volta daqui a aproximadamente uns 5 meses lá no Parque dos IPs. Vocês se apresentam identificados de que maneira? Crachá, colete, por vezes boné, viatura de apoio, né, nosso carro de apoio plotado. E um ponto que é muito importante, que a gente sempre passa para todas as pessoas que têm dúvida. Existe um site que é respondendo.ibge.gov.br. Nesse site, a gente pode verificar a identidade de todos os entrevistadores, por meio da matrícula dele, do CPF ou do RG. Vocês estão contratando pessoal para isso ou não? Já temos uma equipe que trabalha com a gente. Nós temos uma equipe que cobre todas essas pesquisas que a gente faz de rotina. Entendi. Né? Tadeu? Não, satisfeito. Tranquilo. Bom, tudo claro. A não ser que ele queira acrescentar algo. Recebendo esse pesquisador em sua casa, eles estarão identificados dessa maneira. E acredite, essa informação é importante para tudo. Importante para determinar índices, indexadores da nossa economia, importante para tudo. Eu acho que qualquer referência de pesquisa vai buscar no IBGE quem somos nós, o que nós fazemos, o que nós comemos, como gastamos com o quê. E você vai dizer, mas aí serve para quê? Serve para um monte de coisa. Você pode acreditar que isso vai balizar um monte de coisas, inclusive novos negócios que podem gerar mais empregos. Tudo isso
E porque o IPCA é um índice muito importante no final da história lá, né? Isso vai regular, inclusive, pode chegar até o aluguel, que você fez um contrato e ele está vinculado. Ele tem um indexador lá, né? Sim. Uma sopinha de letras daquela, um indicador de como chama, de renovação de valores e tudo mais. Enfim, vai nortear um monte de coisas. Porque, como sempre digo, a informação hoje é matéria-prima da vida. Né? Sim. Tudo que tem informação bem baseada, evidentemente que tende a dar mais certo. Eu acho que informação e informação de qualidade. Né? A gente tem visto hoje, por vezes, uma superprodução de informação nas mídias sociais. Nossa. Mas é mais ruído do que informação. Sim. Então, essa informação concreta, né, que o IBGE produz aqui de forma massiva, uma grande quantidade de dados, isso daqui tem um valor inestimável. Sim, até porque ele é baseado em realidade, né? Sim. Não é aquelas coisas lá da turma, como fala sempre, da Brigadeiro Faria Lima, né? Inventam. Vamos inventar algo aí. Não está inventado. É aquilo que a gente faz, que a gente compra, que a gente come, que a gente bebe, que a gente veste, é aquilo que a gente ganha, é como a gente vive. Isso sim é informação importante para tudo, não só para os governos, não só para dia a dia da gente mesmo. Sim, é algo que vai interferir no nosso dia a dia. Com certeza. Que você colocou de uma forma muito bem exposta aí. A gente sempre pensa na formulação de políticas públicas. Tudo que o IBGE produz de informação vai servir à formulação de políticas públicas. Mas tem também a questão de balizar os investimentos da iniciativa privada. Né? Numa pesquisa como essa, que a gente conhece todos os hábitos da população, é inevitável que isso vai balizar um investimento privado. Com certeza. Todas as empresas no mundo pesquisam o tempo todo, sempre que necessário. Uma empresa que vai lançar um produto novo, pesquisa tudo, o produto, se vai pegar ou não vai, embalagens, que embalagem vai ser a melhor e tal. Mas isso dentro do plano de interesse daquela empresa. Né? Sim. E tal. Agora, para outros tantos negócios, sempre a informação, a pesquisa vai ser o determinante. Pode dizer, ó, é por aqui, e isso pode se converter em benefícios, inclusive para todo mundo, como disse. Né? Dei um rápido exemplo, uma empresa que vai abrir uma nova unidade, sei lá o que, ela vai pesquisa a realidade do mercado onde ela vai entrar, ela não vai pondo dinheiro lá para apostar naquilo. Né? Ela vai com informação. Informação é tudo hoje em dia. Porque não dá para arriscar, né? Não, você vai sair de casa, você vai, nesses tempos agora que o tempo muda rápido, você dá uma olhadinha, será que vai chover, não vai? Vai vendo, informação é tudo. Né? Você vai pegar um trânsito aí, quem é das grandes cidades, deixa eu ver se o caminho por aqui vai ter algum problema para eu chegar lá. É assim, sim. Nós vivemos hoje, é por isso que eu digo, a informação é matéria-prima da vida hoje em dia. Você não consegue viver sem informação. Né? Vou fazer uma pergunta simples, vale abrir mais um restaurante na cidade? A gente vai ver isso, a população está consumindo cada vez mais fora de casa? A gente tem essa impressão que sim, a pesquisa vai mostrar de uma forma real. E ela está consumindo como? Diretamente no restaurante ou ela está pedindo por aplicativo? Isso tudo está nos questionários, né? Sim. E com perguntas bem precisas aí e tal. Não como a Associação Catarinense de Farmácias, que queria saber por que o povo lá do Rio Grande de Santa Catarina, que é europeu, né, de origem europeia, eles vieram para o Brasil com aquele hábito de eles próprios aplicavam injeção neles mesmos, lá da família, alguém sabia aplicar. Sim. E tal. Mas os hábitos foram mudando, e eles queriam entender por quê a Associação de Farmácias. E aí contrataram um instituto de pesquisa meio duvidoso que fez um questionário mal feito e a pergunta era: onde você costuma tomar injeção? Gente, as respostas que vieram deu de tudo. Uns falavam no traseiro, o outro falava na farmácia, o outro respondia no braço. O outro respondia na... Mas ué. Pergunta mal formulada, a resposta. Pesquisa é coisa muito séria. Fala, Felipe. Alguns ouvintes estão pedindo e podem ficar tranquilos, né? Eles estão pedindo para que, próximo da coleta dos dados, para que a gente possa voltar e informar novamente, para que as pessoas não achem que é golpe. Então podem ficar tranquilos, quando os pesquisadores iniciarem o trabalho, nós iremos informar novamente aqui na Saudades FM na TVM. Tá certo? Tá certo. André, muito obrigado pela presença, viu? Foi bom você vir, porque aí as pessoas já estão antecipadamente sabendo Sim. que haverá essa pesquisa e que não será em todas as cidades brasileiras, mas que a nossa está nesse contexto aí da região. É isso? Sim. Eu que agradeço essa oportunidade.
Quero falar aqui para todos os telespectadores, principalmente para aqueles que vão ser entrevistados pelo IBGE, que essa é uma oportunidade única. Né? A gente vê as pessoas hoje reclamando, falando muito aí nas redes sociais, mas essa forma de se expressar ela não é concreta, ela não traz nenhum resultado. E responder para o IBGE, sim, é algo concreto, é algo que vai trazer um resultado e que pode mudar a nossa realidade mais para frente. Então verdade. é fundamental. Ratificando, o pessoal está no Santa Rosa. Santa Rosa agora. Estamos no Santa Rosa. Obrigado, André, mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui, na verdade, com o André Cavalieri, que é o chefe da agência do IBGE de Araraquara.